Fala, galera linda do Resenha Máxima, Bob Almeida, Robertson Almeida, como você preferir, aqui de volta. E estamos gravando uma sequência de vídeos girando em torno do tema novas tecnologias e sempre que possível, né, entrelaçando com várias discussões. E escolhemos hoje conversar sobre o carro elétrico, porque além de ser uma tecnologia aí, né, à disposição, ainda muito a ser inserida dentro do contexto de consumo, conseguimos associá-la, né, com o crescimento tanto do pensamento quanto das práticas ambientalistas. E eu trouxe o ilustríssimo professor Wanderson Pérez. Fala com essa galera aí, queridão, por favor, se apresente. Fala, pessoas. Tranquilo aí, né? Meu nome é Wanderson Pérez, sou professor de física. Aceitei aqui o convite, né, do Bob para falar um pouquinho sobre essas tecnologias, no caso aqui do carro elétrico, falar um pouquinho sobre a parte física da coisa, mas acaba sendo, né, sempre uma discussão que vai ficar ali meio física, meio geografia, por uma questão, né, das fontes de energia renováveis, toda a questão ambiental, como você já falou. Então, acho que é legal essa interação, né, cara? Ter você aqui como alguém de geografia e poder falar um pouquinho da parte de tecnologia. Perfeito. Então, Vandinho, a questão é a seguinte. Vandinho é meu filho. Vocês acham que a gente se parece? Ó, ele me trata como filho. Papai. Papai, filho, assim é a nossa relação. Vandinho, se liga. Pegando aí esse gancho ambiental, né, nessa perspectiva do uso de fontes renováveis, o carro, né, o automóvel movido a combustíveis derivados do petróleo tornou-se um grande vilão. E a substituição do carro, né, movido a motor a combustão pelo carro elétrico tornou-se um grande mote para que consigamos atingir as metas aí de evolução ambiental. Mas eu acho que, tecnicamente, seria interessante, então, nós fazermos essa abordagem, né? Como funciona o carro movido a motor a combustão, para que fique claro, para quem de repente não entenda, o porquê, né, dessa condição dele como vilão ambiental, porque ele, né, sendo tão combatido aí em escala global. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria, né, de deixar claro é que, assim, a grande sacada do carro elétrico, né, como ele é alimentado por baterias recarregáveis, que podem, né, no caso, serem recarregadas na tomada, eles têm como princípio fundamental o acúmulo de energia elétrica, bateria. E a energia elétrica, ela é muito versátil, né? Desde que o Faraday conseguiu, né, trazer essa ideia da conversão de energia mecânica em energia elétrica, você consegue extrair energia elétrica de diversas fontes diferentes. Por exemplo, o Brasil tem como sua matriz energética a hidrelétrica, né, que é bem menos agressiva ao ambiente do que o combustível fóssil. Qual é o grande problema do combustível fóssil, né? Isso aí é algo até muito relacionado à química. Toda combustão, ela libera gases poluentes. Se tu tem um carro que só pode ter energia extraída desse tipo de combustão, todo carro, todo automóvel movido a esse tipo de combustível vai ser um poluente em potencial. Ah, mas beleza, o carro elétrico ele pode ter a eletricidade vindo da termoelétrica. Vai produzir, né, gás poluente? Vai. Mas você não precisa ter a termoelétrica, você pode usar outros recursos. E aí, pensando um pouco mais até na questão do motor do carro, né? Vamos parar para pensar também. A combustão, na verdade, o cara vai pegar lá, dentro do motor, vai misturar vapor de gasolina com ar, oxigênio, vai jogar uma centelha ali, vai produzir uma explosão dentro do carro, né? Tanto que é motor de explosão interna, né? Que a galera chama. E aí essa explosão vai mover um pistão, vai fazer um trocinho se mover, parecido com as nossas pernas quando a gente anda de bicicleta, né? Pega lá, tu sobe e desce a tua perna, isso vai produzir uma rotação ali nos pedais, essa rotação vai ser transmitida para as rodas através da corrente. É mais ou menos isso que o motor a combustão faz. Só que ao invés de ter a sua perna ali, fazendo um movimento de sobe e desce, tem ali o pistão que está sendo, enfim, movido pela energia gerada da combustão da gasolina, enfim, dessa mistura. Então, é um princípio muito mecânico e que depende de queima. Então, não tem muito para onde correr. Você pode até mudar o tipo de combustível, né? Pode ser diesel, pode ser, no caso, o gás natural, mas ainda assim você tem queima de coisas. E é essa queima que gera o problema.
Quando você para e pensa no carro elétrico, você não tem uma queima, né? Você bota lá a bateria, passa uma corrente elétrica. O Faraday foi um dos malucos, né, que estudando aí sobre eletricidade, ele percebeu que passagem de corrente elétrica numa região gera campo magnético, funciona como um ímã, né? E aí, esse comportamento de ímã dentro do motor promovido pela passagem de corrente elétrica vai fazer com que os ímãs da bateria, que é a bateria do carro elétrico, ela tem esses ímãs que ficam lá, interagem, é como se estivesse botando um ímã perto do outro. Sabe? Quando tu bota um ímã perto do outro, eles podem se atrair ou se repelir, ou seja, gera movimento. Então você tem uma transferência de movimento da corrente elétrica para o ímã através de magnetismo. Ou seja, não tem queimas, não produz gás poluente. Então o carro elétrico, a grande sacada dele é que não gera uma poluição direta. Entende a ideia? Então, talvez essa seja, assim, para quem é ambientalista, né, a grande magia da coisa. Então, já consegui compreender o princípio básico aí do funcionamento de um automóvel que funciona a combustão e um automóvel que funciona com um motor elétrico. Agora, a nível de carros elétricos que já se encontram à disposição aí no mercado, eles só existe um tipo, o funcionamento dele é único. Fala pra gente assim, mais ou menos, hoje, a nível de já à disposição, os tipos de carros elétricos que existem. No mundo tem alguns tipos, né? Tem o híbrido, que funciona ainda com a premissa da combustão, mas você tem as baterias que auxiliam, então você diminui o consumo do combustível fóssil e utiliza um pouco da parte elétrica, então assim, dá uma reduzida na produção de poluentes, né? Você tem um carro que é 100% elétrico, né, que é esse que não produz nada. E tem um tipo específico, eu não lembro exatamente qual é o nome dele, mas é que ele trabalha com uma reação química fotoelétrica do hidrogênio. Esse é o que é menos comum, né? Assim, eu sei que tem algumas empresas já trabalhando com isso. Esse eu não sei muito bem como funciona, porque envolve até muito mais química do que um princípio físico. Mas no Brasil hoje, praticamente, a gente trabalha com os híbridos e tem alguns elétricos. No mundo, principalmente no norte da Europa, já se usa muito, por exemplo, a Noruega tem mais ou menos 58% da frota automobilística deles já de carros elétricos. Então, você tem alguns tipos. O mais comum hoje na Europa é o totalmente elétrico. No Brasil é o híbrido. Entende a ideia? E aí, tu tem que parar para pensar assim, existem diversas marcas. Eu parei para ver, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, assim como no mundo, a marca mais conhecida é a Tesla, né? Não tem para onde correr, né? Do Tony Stark da vida real, né? O Elon Musk. Só que além da Tesla, você tem algumas empresas, por exemplo, tem umas 2 empresas chinesas que aqui no Brasil eles não exportam carro para cá. Que após a Tesla, essas 2 são as mais conhecidas, mas a Volkswagen, a Audi... Então, assim, já tem empresas no Brasil que são capazes de produzir e vender, mas aqui no Brasil é muito complicado, principalmente pelo custo. O mais barato aí que eu consegui achar estava na casa dos 200 mil reais, sabe? Então, assim, pô, o carro de entrada é 200 mil reais? Talvez, assim, para o brasileiro não seja muito acessível, né? Então... Você já expôs aí uma atual dificuldade que compromete a popularização, né, do uso no momento do carro elétrico. Mas não só a questão financeira. Você consegue identificar algumas pendências, algumas dificuldades técnicas, né, que podem também ser justificativas para, né, ainda o restrito uso do carro elétrico? Então, no Brasil e mundo, pode ficar à vontade. Eu acho que hoje, pensando em nível de mundo, alguns lugares que estão se preparando para isso há mais tempo já estão levando em consideração o limite, né, o que a gente chama de autonomia, o máximo de distância que o carro consegue fazer com uma recarga. Por exemplo, no carro a combustível, né, a gente tem a autonomia do tanque. Vamos supor lá, um carro consegue fazer 500 km com um tanque. Então, no caso do carro elétrico, a autonomia hoje dos carros mais desenvolvidos está em torno aí de uns 300 km. Então, o cara consegue andar 300 km sem ter que carregar. Só que qual é a parada? Tu imagina o seguinte, tu tá rodando, né? Tá viajando e tal, aí usou o carro um dia, no outro dia tu tá usando, aí tu precisa abastecer esse carro. Você não pode parar em qualquer posto para abastecer.
Sabe? Então, assim, o grande vilão hoje do carro elétrico é você ter locais que te permitam carregar esse carro de uma forma correta, porque ele tem todo um preparo elétrico para ser carregado. Igual, por exemplo, né, tu vai carregar um celular com um carregador original e vai carregar um celular com um carregador que não é original. Isso vai danificando a vida útil da bateria. Então, o carro também tem esse problema. Você ter postos de abastecimento com a tecnologia e com garantias de qualidade, né? Eu acho que isso é o principal vilão. E outro, aqui no Brasil, pô, cara, se a gente já quase não tem gasolina de qualidade, imagina se as pessoas vão ter, né, esse cuidado. Então eu acho que, tecnicamente, o principal vilão hoje do carro elétrico é a forma de abastecimento. E outra, uma carga completa dura aí demora entre 8 e 10 horas ligados na tomada. Então, pô, imagina tu ter que parar a tua viagem e ficar, sei lá, 3 horas com o carro parado para recarregar pelo menos a metade para tu conseguir. Então, eu acho que essa limitação do quanto de energia a bateria consegue armazenar para dar uma autonomia, e inclusive uma das coisas que mais estão sendo investidas hoje é a redução do peso das baterias. Porque a bateria é um bagulho caro. Quanto mais pesado o carro fica, mais ele consome energia. E aí, quanto mais ele consome, mais autonomia tu precisa ter para manter esse carro em movimento. Então, hoje, o que eu percebo que as empresas mais têm procurado é tentar, pelo menos, manter a quantidade de energia que as baterias conseguem manter guardadas ali, armazenadas, mas diminuir o peso delas. Então, tecnicamente, eu acho que o peso da bateria e a autonomia, né, o quanto de energia ela armazena, são os principais vilões hoje do carro elétrico. Mas fora isso, cara, todo o resto é só vantagem, sabe? É um carro muito mais eficiente, né? Ele tem, em média, 80% de rendimento da energia dele, né, absorvida da rede elétrica, é convertida em movimento, enquanto o carro a combustível é em torno de 20 a 25. Então, assim, é um rendimento muito alto, não produz barulho. Tu imagina, tu passar na rua e não ter barulho de carro. E você associa, então, né, a mitigação não só da poluição atmosférica, mas também da poluição sonora. Pois é. Interessantíssimo. O desenvolvimento tecnológico, como a absorção, né, do uso dessas novas tecnologias, está muito atrelado ao conhecimento científico, aos investimentos feitos nesse conhecimento científico, para que essa tecnologia se torne acessível ao uso. E aí, fazendo algumas pesquisas, algumas leituras, não foi nenhuma surpresa para mim, né, chegar à informação de que Estados Unidos, União Europeia e China, obviamente, são aí ponteiros, né, quanto à produção, quanto ao consumo, inclusive quanto à inserção de práticas na legislação que incentive o uso do carro elétrico. Então, acho que, infelizmente, nós ainda estamos muito aquém, muito atrás nessas etapas, né? Do conhecimento científico, da tecnologia, do engajamento ambiental, das instituições políticas. Eu acho que nem o conhecimento científico, porque se você for os laboratórios, por exemplo, das universidades, os caras já trabalham, por exemplo, com trem de levitação há muitos anos, que é uma tecnologia que não está muito distante do que o motor do carro elétrico usa. Eu acho que o investimento nesse tipo de tecnologia que complica, né? Porque, de novo, a bateria é uma parada cara, né? Então, e aí tu falou também da China, né, cara? Eu achei curioso que os preços de carros elétricos na China hoje já são praticamente os mesmos dos carros de combustível fóssil. Eu fiquei meio surpreso com isso, confesso. E a legislação europeia, ela arruma cada vez mais a dificultar, a desmotivar o uso, né, dos carros a combustão. Então, assim, abrindo um horizonte muito mais promissor para o avanço desse uso. Voltando à discussão para o Brasil, acho que não é de surpresa para ninguém um desengajamento, né, quanto às preocupações ambientais. Então, acho por parte, né, automaticamente das instituições públicas, né, das entidades governamentais. E eu acho que isso, atualmente, também se coloca como um obstáculo para o avanço de qualquer tecnologia que, de alguma forma, tenha ali uma ligação forte com causas ambientais. Como tu falou essa questão, né, do descaso, né, da falta de engajamento, vamos colocar assim. Eu tive a oportunidade, agora no mês de janeiro, né,
enfim, de estar em contato com um grande amigo que eu não via há muito tempo, que ele é alemão, estava passando férias aqui no Rio, e ele trabalha no Ministério do Meio Ambiente em Berlim. E ele fez um comentário que eu achei sensacional, porque ele estuda muito sobre política internacional, principalmente com o Brasil, e ele fala que um dos discursos, né, que mais deixam eles surpresos é que quando se fala de poluição, enfim, fontes renováveis, o discurso do Brasil está sempre muito ligado à questão da produção do etanol e do biodiesel, para meio que não investir na tecnologia do carro elétrico. Porque se a gente já tem, né, formas de substituir o combustível fóssil, mantendo o carro a combustão, emitindo menos poluentes, para que investir no carro elétrico agora, sabe? Eu achei essa fala muito curiosa. Eu nunca parei para fazer essa associação, né, de como outras formas que o Brasil tem de produzir o combustível faz com que talvez... Seja um obstáculo, seja desmotivador, né? Acho que a tendência, o ideal seria, sim, nós não virarmos as costas, né, para o que já temos, mas evoluirmos, né? Pois é. Principalmente baseado em comprovações científicas de que a questão do carro elétrico ela superaria, porque ela não vai promover a emissão. Entre emitir menos e não emitir, a gente pode escolher, né, pela não emissão. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Olha, eu por mim ficaria aqui horas a fim, acho que assunto... Não né, falta, né? Entendeu? Desdobramentos não faltam, mas hoje o nosso foco foi esclarecer para a galera a questão mais técnica, né, do funcionamento do carro elétrico, do porquê que tem sido alçado aí como uma das vertentes tecnológicas ambientalmente muito encorajadas e motivadas. Esperamos que tão logo essa motivação, esse engajamento ocorra aqui no Brasil, mas já deixo aqui, né, de antemão um convite para você voltar, para que nós discutamos, né, sobre vários outros temas. Já aceitei o convite sem saber o tema. É sobre isso. Eu também nem sei o tema, já fiz o convite. Então, claro. ó, não percam por esperar, aguardem que meu filhinho, o Vandinho, eu volto aqui outras vezes. Valeu, galera. Até a próxima. Continue acompanhando, hein? É nóis.